é o Senhor dos Exércitos. A paz do Senhor para a igreja, amém? Amém. A igreja está aí, a paz do Senhor para a igreja, amém? Amém. Amém, glórias a Deus. Colocamos de pé para fazer a menção da leitura da palavra do Senhor no livro do capitão de guerra Josué, capítulo de número 6, do versículo 1 até o 10. Glórias a Deus. Muito interessante todas as saudações que foram aqui prestadas, todos os louvores que foram entoados desde o início do culto até o prezado momento. E é bem verdade mesmo que o povo, a nação brasileira, desperdiçou a oportunidade que Deus deu. Eu estou dizendo, e torno a repetir, que a nação brasileira desperdiçou a oportunidade que Deus deu. Como diz no livro do profeta Isaías, capítulo de número 5, eles estão chamando o amargo de doce, o doce de amargo, estão transformando a justiça e o juízo de Deus em alógena. O problema todo é que a nação ainda não se atenou, que enquanto eles debocham da palavra de Deus, enquanto eles debocham da igreja, enquanto eles debocham das coisas santas e sagradas do Senhor, o Senhor está preparando um juízo lavado a longo prazo, e esse não tarda. E o juízo de Deus ninguém pode escapar. Se existe um juízo que não se escapa, é o juízo de Deus. Haja visto que um traficante chamado Escadinha desprezou uma fuga na cadeia de Ilha Grande. Haja visto que outros traficantes fizeram fugas em outros presídios de segurança máxima, até com helicóptero. Mas está para nascer, está para acontecer algum ser vivente, algum animal, pensante ou não pensante, racional ou irracional, que consiga escapar do juízo de Deus. Nesses dias mesmo, pegando uma carona no que o nosso presbítero Júnior trouxe aqui, esses dias mesmo, eu também quebrei uma pessoa lá pelo Facebook, porque veio querer fazer gracinha, defender uma questão que não sabe nem a causa, porque enquanto o país está sendo afundado por causa de uma meia dúzia de políticos de um partido que já estava falido, que se juntou com essa minoria para fazer um movimento de LGBT, querendo propor a minha criança e a sua criança, que eles é que decidem o que eles querem ser. A criança vai crescer, ela vai decidir se ela quer ser homem ou se ela quer ser mulher. Que é isso? Deus fez homem e fez mulher. Homem que se deita com homem, a minha Bíblia e a sua diz que a abominação é. E, por exemplo, alguém ainda quer se manifestar e dizer que a gente é o que? Racista, e dizer que a gente é homofóbico, e dizer que a gente é um monte de coisa. Agora, falar mal da igreja pode. Xingar, apedrejar cristão pode. Fala mal de quem anda com Bíblia pode, porque é uma meia dúzia, dá mau testemunho, e por causa disso o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Aí querem generalizar, isso pode. Agora, quando eles vêm se manifestando e querer colocar e empurrar uma coisa pela minha goela e pela sua goela, a gente não pode se defender. Deus tem um juízo preparado para o Brasil, porque o Brasil rejeitou a oportunidade que Deus deu. Deus, quando trouxe Daniel Berg e Gunnar Ving dos Estados Unidos para cá, eles trouxeram o movimento pentecostal. Esses são responsáveis em 1910, quando fundaram a Assembleia de Deus lá no Pará. Eles trouxeram o movimento pentecostal. Isso que alguns cristãos debocham, isso que alguns crentes falam que é língua que não existe, isso que alguns povos que estão na própria igreja e falam que isso não é de Deus. Deus trouxe importado de lá para cá, e com menos de 130 anos já estão conseguindo denegrir o que é que foi feito. Deixa eu te explicar. Daniel Berg e Gunnar Ving, eles eram suecos e eram de igreja batista. O Senhor fez na vida deles um movimento pentecostal. Eles colocaram um mapa mundi ali diante deles, e o Espírito Santo de Deus apontou a região do Pará. Quando foi apontado a região do Pará, eles viajaram de lá para cá. O que você não sabe, eu vou trazer para você ainda hoje e agora, é que Pará é uma língua não portuguesa, Pará é uma língua não italiana, Pará é uma língua não sueca, Pará é de uma língua indígena chamada Tupi-Guarani. O que significa Pará? Reunião das águas. Água é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que limpa. A palavra de Deus
a cidade de Jericó. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão a Jericó, o seu rei e seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, e cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente as trombetas de chifre de carneiro, ouvindo quais o sonido dela, e todo o povo gritará com grande grito, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual na frente de si. Então Josué, filho de Nun, chamou o sacerdote e disse-lhe: levai a arca da aliança. E 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passa adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram a trombeta, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam diante do sacerdote e tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. O versículo 10: porém, ao povo ordenou Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a voz, nem se sairá palavra alguma de vossa boca, até que eu vos diga: gritai, então gritareis. Podeis sentar. Aleluia. Interessante, quando Josué vem fazendo as conquistas das cidades, logo depois de Moisés, quando Moisés impetrou sobre a vida de Josué o espírito de sabedoria, o espírito de conhecimento, quando foi impetrado pela vida de Josué, quando Moisés percebeu que não ia entrar mais na terra prometida. A terra prometida é essa que ficou à custa de Josué e também a Caleb, filho de Jefoné. Josué, filho de Nun, não se apartava da tenda. É diferente do costume de muitos crentes de hoje, que vai na igreja e vem na igreja quando quer. A igreja é a tenda. O que é interessante é que Josué não se apartava da tenda porque ele ouvia Deus falar com Moisés. E quando ele ouvia Deus falar com Moisés, ele bem sabia que tudo que Moisés vinha a falar com o povo era verdade. O que acontece quando Josué, com o Espírito do Senhor que chegou até ele, para que ele bem pudesse aqui conduzir o povo e tomar toda a terra prometida, qual o Senhor entregou na mão dele. Alguém uma vez disse para mim que Deus, o Senhor dos Exércitos, Todo-Poderoso, Jubiloso, Glorioso, Príncipe da Paz e o Pai da Eternidade, por causa desse contexto, é o capitão da Guerra Fria, porque ele mandou entrar pela cidade, matar velho, animal, criança e tudo que tivesse lá, porque ninguém que estava lá prestava para mais nada. Todo mundo que estava lá já estava entregue às traças, todo mundo que estava lá já estava entregue à idolatria, e Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. A única coisa que Deus pode fazer é honrar os que honram a ele, e os que de madrugada o buscam, o acharão. E por isso o Senhor criou a mim, e por isso o Senhor criou a você, para que você pudesse honrar e glorificar o nome dele, porque ele não divide a glória dele, mas se você honrar ele, ele vai te honrar. Eu quero entender que quando Josué mandou espiar a terra, e lá foi constatado que a cidade era enorme, a cidade estava cercada para os filhos de Israel. Isso é um resultado caótico da situação, porque quando se havia guerra e uma cidade era cercada de muro, não se podia passar por ela, mas também quem estava nela não podia sair. A cidade, quando estava cercada, então ninguém podia entrar nem sair. Os filhos de Israel estavam plantados ali de prontidão, porque foi a ordem divina que enviou eles para lá, porque o Senhor bem disse que ia entregar Jericó, e entregou Jericó nas mãos de Josué e toda a casa de Israel. Interessante, senhores e senhores que estão aqui, o interessante é que Deus fez uma promessa a Abraão, e a promessa que Deus fez a Abraão se cumpriu em Josué, para você saber que a palavra de Deus é uma palavra segura. Se ele te prometeu, ele vai cumprir, porque Deus não é homem, Deus é Deus, ele pega a tua palavra dele. É interessante como o presbítero Júlio também falou acerca de gigante, porque alguém só vem me lembrar de Golias, o Geteu, cuja lança tinha um orbe de tecelão.
Alguém só se lembra de Golias, mas bem sabemos que Golias também tinha outros 4 descendentes dele, a saber, Isbi-Benob, Zipai, Zaque e Lami. Mas eu não quero falar de Golias nem de Davi. Eu quero falar que no livro de Josué, capítulo de número 15, versículo de número 14, vai dizer que quando foi repartido as heranças que eles conquistaram ali, e Josué ficou com a parte que se chamava Kiriat Arba. Ao saber, a cultura daquele tempo era assim: se você fosse um rei e se você fosse bem sucedido na cidade, a cidade tinha o seu nome. A questão é que Kiriat Arba foi o maior de todos os gigantes que já ouviram falar. Kiriat Arba é maior do que Golias. Kiriat Arba é maior do que o Lami, do que o Isbi-Benob, Zipai e o Zaque. Esses todos que eu estou falando são gigantes. Eles entregaram a cidade que tinha um gigante maior para Josué, porque eles bem sabiam, meu pastor, que Josué era capaz de entrar naquela cidade com a ordem do Senhor e tomar aquela cidade, dizimar aquele gigante, fazer ele cair por terra, porque a boca do Senhor é que disse. Quando a boca do Senhor fala, não tem quem tire de você. Eu quero saber de você o que a boca do Senhor já te prometeu. Coloque a tua fé em prática, porque hoje a muralha já foi implodida. Eu quero entender que para ser servo de Deus tem que ser sujeito ao homem. Para ser servo de Deus tem que ser sujeito à mulher. Eu quero entender e quero deixar claro aqui para cada um que está aqui. Porque Josué fez um tratado. Os espias que estavam com Josué foram acoitados na casa de uma mulher que desconhecida como Raabe. Alguém vai dizer, está escrito que Raabe era uma prostituta local. Era uma prostituta culta. Ela estava ali, ela escondeu aqueles espias, porque a cidade era forte. A muralha de Jericó era intransponível. Intransponível significa que ninguém pode pular, ninguém pode passar por cima. Existia arqueiros, existia flecheiros, existia homem com lança, existia homens com pedra e funda lá em cima daquela muralha. A muralha media aproximadamente 10 metros, assim como é o muro de Jerusalém. Eu estou me referindo ao muro das Lamentações. A muralha de 10 metros, ela fica intransponível, e quem está lá em cima tem visão ampla e totalmente paira do que está vindo atacá-los. Quando naquela muralha que tinha 9 de altura e 6 de largura, Raabe tinha aquela casa lá em cima. Os que foram espia enviados para aquele lugar, essa Raabe veio os esconder. Quando ela os escondeu, e quando os espias saíram de lá, fugiram e foram ao caminho e encontraram aqueles que vieram caçar eles. Quando ela chegou, quando os espias chegaram diante de Josué, relataram tudo que tinha visto, relataram de como é que era a cidade. Eu quero que você entenda que o texto que nós estamos lendo aqui de Josué tem aproximadamente 3.405 anos. Esse texto aqui é de 3.405 anos, porque é 1.400 antes de Cristo. Nós estamos em 2015. Então isso faz a soma de texto que vai render todos esses anos. Eu quero que você entenda que aqui era o final da era do bronze. Para você entender que quando eles estavam no deserto, eles fizeram um bezerro de ouro, porque o ouro é superior ao bronze. Eu estou trazendo e levando vocês ao deserto para que você saiba que quando você está no deserto, quando Deus te leva no deserto, Ele te faz ouvir a tua palavra. Quando Deus te leva no deserto, Ele entra em juízo contigo face a face. Quando Deus te leva no deserto, Ele faz um milagre grande, porque tu pode estar no deserto, mas tu não vai morrer de sede. Tu pode estar no deserto, mas tu não vai morrer de fome. Não vai morrer de fome porque Deus envia o maná. Não vai morrer de sede porque você está no deserto e Deus tira a água da rocha. É interessante que no deserto Deus tira a água da rocha, minha pastora. É interessante, evangelista, que no deserto Deus tira a água da rocha. É engraçado e interessante quando Deus nos chama agora na geração do Novo Testamento. Quando Deus nos chama agora no tempo da graça, Ele chama você de sacerdote santo. Ele chama você de sacerdote para andar em santidade. O Senhor inventou na tua vida o título de sacerdote, porque você tem acesso ao Santo dos Santos. E quando eu entendo que você é sacerdote, eu quero interpretar para você o que é que isso traz para você. Os sacerdotes, eles foram impulsionados quando eles estavam a caminho dessa cidade. Eles tiveram que atravessar o Rio Jordão. Haja visto e é bem sabido, aqueles que são pesquisadores da palavra do Senhor vai entender que a época era uma época de cheia. Por quê? Era uma época de cheia porque onde Raabe
respondeu aqueles homens, era o lugar onde estava sendo ressecado os fios de linho. Os fios de linho estavam sendo ressecados ali, porque passou a colheita. Quando passa a colheita, o Jordão transborda. Quando o Jordão transborda, ele sobe apenas 9 metros. Quando o rio Jordão sobe 9 metros e os inimigos estavam do outro lado, eu quero conjecturar, eu quero entender que os inimigos estavam do outro lado. O rio Jordão estava transbordante, mas Deus falou assim: manda o sacerdote ir na frente. E quando os sacerdotes foram na frente, o rio Jordão estava ali. Quando o sacerdote pisou na primeira passada, quando pisou na segunda passada, o rio Jordão parou, ele não transbordou mais. Os sacerdotes passaram a seco, recolheram 12 pedras do rio e montaram o altar do Senhor. O que eu quero dizer para você é: se você está no deserto, Deus tira a água da rocha. Se você estiver passando pelo Jordão, Deus tira a água da terra. Por causa desse contexto aqui, é que tem essa meia dúzia que não tem a capacidade de vir aqui dobrar o joelho e reconhecer que não é nada. É por isso que eles pelejam contra você, é por isso que eles pelejam contra mim, é por isso que eles pelejam contra a igreja. Mas sai deles, porque pelejaram contra o Senhor dos Exércitos. E o Senhor é aquele que permite todas as coisas. O mal que vai suceder nessa terra, a igreja não vai participar, porque será arrebatada. Pela muralha vai passar, pelo rio vai passar, pelo mar vermelho vai atravessar. Alguém de maneira equivocada vai dizer ou vai pensar que eles estavam atravessando a muralha assim, bem próximo da muralha. Não era, porque senão lá em cima eles iam tacar pedra. Alguém pode querer imaginar de maneira equivocada que eles estavam aqui bem próximo, e não estava. A minha Bíblia e a sua vai falar que eles entraram no terreno de Jericó. Meu Deus. Mas eles estavam longe do alcance dos arqueiros. As flechas não poderiam alcançar, porque alguém de maneira equivocada vai querer imaginar que eles não podiam falar e não podiam dizer nada, porque alguém na muralha ia ouvir, eles estavam vendo, estavam debochando. O que alguém não está entendendo ainda é que quando Deus tem um plano e coloca você para poder arquitetar aquele plano e caminhar nesse plano e insistir nessa peleja, insistir nessa campanha, insistir na oração, insistir em buscar, insistir em vir à igreja, é que Deus ele tem um plano contigo, mas Deus ele gosta de surpreender tanto você, quanto mais ainda o inimigo de vossas almas. Eu quero entender e quero que vocês entendam também que eles estavam debochando do Senhor, eles estavam debochando daqueles que são servos do Senhor. Eles estavam rodeando, eles tiveram que rodear quantas vezes? 13, porque foi 6 vezes, uma por dia, e no 7º dia eles rodearam 7 vezes. 7 mais 6 vai dar 13. Quando eu entendo que na 7º dia eles deram 7 voltas, eu quero entender a impossibilidade da causa, porque a cidade de Jericó media aproximadamente de 9 a 10 quilômetros. Logo, quando nós temos essa tal matemática, logo quando temos esse tal nível, logo quando nós temos essa tal metragem, nós bem sabemos que fica impossível de uma grande tribo quanto a de Israel atravessar e rodear aquela cidade 7 vezes em um só dia. Mas eu tenho para dizer para você uma coisa, que o Deus que eu conheço é o Deus do impossível. Para ele nada é impossível, pelo contrário, ele gosta de colocar coisas impossíveis diante de você, para mostrar para você que ele entrou na tua vida. Se tiver que passar 7 vezes na muralha, você vai passar. Se tiver que passar pelo mar e ele não se abrir, você passa por cima dele, porque quem mandou foi o Deus do impossível. Ele não esqueceu de você. É engraçado que Josué orou, o sol parou. Elias mandou parar de chover. É diferente as coisas que acontecem. Você está entendendo o link que eu estou fazendo? Josué orou, o sol parou. Elias ordenou parar de chover. Quando Elias ordenou parar de chover, ficou 3 anos sem chover. Até ele mesmo ficou na prova. Quando ele resolveu pedir ao Senhor chuva novamente, ele disse assim para o
seu moço: ô moço, vai até o monte, vê se vai chover. Eles estavam numa reunião com Acabe. Eles estavam comendo e bebendo com Acabe. E sabemos que Acabe é marido de Jezabel, mas não vamos falar disso agora. O que eles estavam fazendo ali? Estavam se alimentando. E quando ele falou assim para o moço dele que ajudava ele, era o auxiliar dele, era o secretário dele, ele falou assim: Geazi, sobe lá no monte, vê se vai chover. Aí ele falou: olha, só fui lá em cima, voltei, não tem nada. Sobe mais uma, duas, três, 7 vezes que você vai ver alguma coisa. Quando ele chegou na 7ª vez, ele falou assim: olha só, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e isso é sinal que vai chover. Vai chover? Ei, Acabe, fique sabendo de uma coisa: ficou 3 anos sem chover, mas agora vai chover, porque eu orei o Senhor e veio uma nuvem do tamanho da mão de um homem levantando lá do mar. O meu moço que foi bem vai chover, porque o meu moço não mente. O meu moço é como os crentes de 2015 que fala mentira e não esquenta a cabeça com isso. O meu moço, ele tem que me seguir direitinho, porque se ele pisar fora da linha, ele vai ser acometido de lepra. Então, Acabe, pega a sua carroça, emparelha seus cavalos e sai voado. A minha Bíblia e a sua vai dizer, no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 41 até o número 46, que quando Acabe foi embora de cavalo e carruagem, aqueles cavalos bem emparelhados, lá no meio da carroça, Acabe foi embora que vai chover, e se chover ele vai atolar no caminho. A minha Bíblia vai falar que o profeta Elias foi cingido do Espírito Santo, foi o Espírito de Deus que cingiu ele. Ele foi correndo pelo monte, ele chegou no vale primeiro do que Acabe. Quando Deus quer fazer, ele faz você dar 7 voltas, faz você subir pelo monte e chegar primeiro que o melhor carro que tem, porque ele é Deus. Dá glória para ele. Não tinha como atravessar 7 vezes, mas só que quando é Deus, tem. A questão é, a proposta é: para de medir a sua fé. A sua fé é do tamanho do grão de mostarda. E essa aí pode dizer para aquele monte: erga-te daqui e lança-te no mar. E ele vai ter que obedecer, porque quem te deu esse poder é aquele que pisou na cabeça da serpente. Ele botou o inimigo como cabeça ferida. Ele te deu poder e autoridade. Usa a autoridade que você tem. Profetiza. Estávamos aqui em um estudo bíblico. Eu estava tentando explicar, alguns entenderam, outros ainda não. Eu estava tentando explicar o que é cognato. Cognato é uma palavra que tem duplo, 4 e até 5º sentido dentro da palavra de Deus. Quando você vai entender que quando eles fizeram o som da trombeta, ao saber a trombeta feita com chifre de carneiro aqui, isso tem um simbolismo. O simbolismo bíblico para esse chifre sendo usado como trombeta é o que é força, é o que é autoridade. Você vai entender que no tabernáculo existia 4 cantos, cada canto tinha um chifre também. E esses 4 cantos eles tinham que ser untado com um tipo de erva marítima que era colhido lá embaixo no Mar Vermelho, para que ela fosse expandida no sangue. E depois que expandia no sangue, eles expandiam os 4 chifres dos 4 lados lá no tabernáculo, lá onde estava a arca da aliança, a arca do concerto, que aqui estava com ele, hoje ela está dentro de você. A arca é a presença do Senhor. A presença do Senhor está dentro de você. Cuida bem dela, hein? Cuida bem dela. Então fique sabendo, quando eles estavam aqui com esse chifre e que eles soaram essa trombeta aqui, quando a muralha está dizendo ali na minha Bíblia e na sua que caiu, eu quero dizer para você que ela desceu. Eu quero dizer para você que ela foi sugada. A terra sugou a muralha. Quando tiver algo muito impossível para você ter que atravessar, fique sabendo, Deus não vai explodir, Deus não vai jogar para frente, Deus não vai jogar para trás, vai fazer descer ao pó, porque Ele honra a sua vida. Ele tem honrado a sua vida. Ele vai te fazer passar por cima, tomar o despojo, tomar a cidade, porque a boca do Senhor é que disse. O que é cognato? Quando você pede um pastel lá no México, alguém vai te dar bolo. Quando você pede bolo lá no México, alguém vai te dar pastel. Se você pede pastel aqui no Brasil, você vai ganhar pastel. Se você pedir bolo aqui no Brasil, você vai ganhar bolo. Isso é cognato. E a Bíblia traz muitos cognatos. Então quando fala que a muralha caiu, quer dizer que ela foi implodida. Implodida quer dizer que ela desceu. Ela foi sugada. E por quê? Sabe por quê? Vou falar. Porque a muralha, ela tinha uma proteção.
A proteção que a muralha tinha era feita de tijolo de barro, mas era um tijolo de barro assim, uma forma muito arcaica. Era um barro mais bruto, era um tijolo mais bruto, e assim a muralha era toda cercadinha, assim de barro, para proteger o alicerce da muralha. Mas fique sabendo de uma coisa: quando Deus está no negócio, Ele faz o negócio ruir lá no alicerce. Deus é aquele que faz a terra tremer quando Ele quer dar vitória a um filho seu. Cercadinha de tijolo de barro. Quando arriou, todos que estavam em Jericó começaram a tremer. Eles fugiram. A muralha arriou e aquela armação que tinha de tijolo no pé da muralha, que era para proteger o alicerce, arriou junto até o dia de hoje. Diga para o seu irmão ao seu lado: até o dia de hoje. Porque o Senhor é que prometeu. Quando o Senhor promete, Ele cumpre, não adianta. Não tem Acabe, não tem Jezebel, não tem ninguém que possa atrapalhar, porque foi o Senhor que prometeu. Quando Ele promete, Ele cumpre. Creia tu somente. É curioso o acontecimento, porque eu estou lendo o capítulo de número 6. Deus deu vitória a Israel, para nós já entrarmos no final dessa mensagem, porque o tempo não espera. Ele é bom com ele, Ele é bom com isso. Quando o Senhor deu Jericó, amém, o povo tomou posse. Só que o Senhor deu uma ordem, e o pastor falou sobre a ordem que Josué deu. Ao final de contas, Deus é que deu a Josué. Você tem que passar pela cidade. Você não pode tomar nenhum dos despojos e levar para sua casa, porque é idolatria. Você não pode passar por Jericó e pegar uma capa da Mesopotâmia, porque é idolatria. Mesopotâmia, para quem não sabe, é a terra de Ur dos caldeus, aonde nasceu Abraão. Estamos falando de Abraão, porque Abraão recebeu promessa primeiro, e a promessa veio se cumprir em Josué. Mas só que tinha uma coisa da terra de Ur dos caldeus em Jericó, que era uma capa babilônica. E Babilônia quer dizer Babilônia. Babilônia, Mesopotâmia, Ur dos caldeus. O lugar vai mudando de nome, sabe? É igual o Brasil, terra de Veracruz, de Santa Cruz, finalmente Brasil, e agora bagunça. Mas deixa isso para lá. A questão é que quando eles tomaram a cidade de Ai, chegou lá, o exército de Israel era bem maior. É como todo esse povo aqui se juntasse para poder tomar uma cidade que tem 5 pessoas. Só que chegando lá naquela cidade de 5 pessoas, nós vamos nos amedrontar e vamos perder 36 para nossa cabeça. Sabe por quê? Porque tinha pecado oculto no meio de Israel. E o que é pecado oculto? Um homem chamado Acã não honrou a palavra que Deus mandou dizer a Josué, e Josué dizer ao povo. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Josué é liderança. Aqui em cima está a liderança. E eu quero saber quem é o crente que ainda fica tentando se rebeliar contra a liderança. Porque é uma coisa que vem perpetuando. E é engraçado que o crente não tira a venda dos olhos para enxergar que a sua bênção depende da palavra de bênção que surge do altar para o tabernáculo. A sua bênção vai depender do que vai sair daqui do altar, porque tem que sair de bom grado. E quando o Senhor ele fala na palavra dele que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem, é porque o Senhor mesmo já está enviando o juízo àqueles que estão tentando se levantar. Estou falando de Acã. Para fechar a mensagem, Acã pegou alguns despojos. Eu quero entender que ele pegou algumas imagens de escultura. Ele pegou uma capazinha babilônica que tinha escrito deuses estranhos que eram adorados lá na Babilônia. Deuses estranhos, porque a Babilônia foi catalogada, pelo menos o que os arqueólogos e historiadores conseguiram achar, pelo menos 700 nomes de deuses e divindades pagãs na Babilônia. Então eu quero imaginar que na capa babilônica que Acã pegou era bem bonita. Ela tinha uns bordados de ouro, escrito nomes de muitas divindades pagãs naquele lugar. Redobre a atenção e ouça, para não sair daqui por baixo, você para entender a mensagem. Então eu quero entender que ele tinha lá muitos nomes de deuses estranhos.
Homens de Deus estranhos esse, que foram importados da Babilônia para o Egito, do Egito para a África e da África finalmente para o Brasil. E quando fala na Bíblia ali, o livro do profeta Isaías, que a descendência do maligno nunca mais será renomeada, que a descendência do maligno nunca mais terá nome, nós entendemos eles e entendemos e conhecemos ele pelos codinomes que foram trazidos. As religiões espíritas que foi trazida da África para cá, ou seja, uma cultura africana. A cultura africana nós vamos conhecer alguns demônios que atuam nesse Brasil. E demônios esses que são Cosme Damião, que é Moloque. Estava escrito na capa de Acã, que Acã pegou aonde? Jericó. Jericó tinha aquela capa da onde? De Babilônia. Tinha lá Anameleque, Adrameleque, Azima, Astarote, Astarte, Milcom, Merodach, Azera, Baal-Berique, Baal-Peor, Baal-Zebub, Baal-Zefon, Nisroque, Sucote, Benote, a rainha do céu e todos os outros seres que nós vamos conhecer aqui como seres espirituais de uma religião que não é a nossa e que não é digno nem de ser citado aqui agora. Mas o que eu quero entender é que quando Acã pegou aquela capa babilônica e pegou também aqueles deuses babilônicos de prata e de ouro, por causa disso levou uma terra inteira a perder uma batalha para uma cidade menor do que Jericó. Eu quero que você entenda, hoje é noite de você passar por Jericó, mas já que você vai passar por Jericó, não esqueça, deixa a idolatria lá, não pegue nada de idolatria, porque se você continuar com a idolatria, Deus vai te fazer perder na cidade de Ai, e grande vai ser a sua perda, porque você está sendo avisado nessa noite. É difícil dar glória agora, né? Por que fica difícil dar glória agora? Porque ninguém consegue se parar dos bens materiais, ninguém consegue se desapegar, ninguém consegue ver o seu irmão padecendo de bens desse mundo, se compadecer dele, tirar e oferecer a ele. Então fica difícil sem idolatria. E quando tem idolatria, Deus faz perder a batalha. É por isso que você vai entender que tem muito crente que não recebe vitória há muitos anos. É por isso que você vai entender que tem muito crente que não sai daquela mesmice. É por isso que você vai entender que tem muito crente que continua naquele marasmo espiritual. Hoje é noite de você deixar a capa babilônica. O servo de Jericó que foi falado aqui deixou a capa. Hoje é noite de você deixar a capa. O que é capa? A capa me esconde. A capa escondeu Nicodemos quando ele foi encontrar com Jesus. A capa faz você disfarçar. Outra proposta que está sendo pedida aqui essa noite é que você tem que parar de se disfarçar e vir para a casa de Deus adorar. O que está sendo pedido aqui é que você tem que deixar a capa de lado e ser um convicto servo do Senhor, original, autêntico, selado pelo Espírito Santo e que não dá ocasião ao diabo. A capa de Acã que tem que ser largada é o que? Você irá, mas não pecar. A capa de Acã que tem que ser largada é aquela amizadezinha que conversa com aquelas más conversas. A capa de Acã é aquelas amizadezinhas que posta fotos pornográficas naquele site de relações que você tem. A capa de Acã é aqueles programas que você gosta de ver quando não tem ninguém na sua casa, você está lá vendo. A capa de Acã é tudo que atrapalha a presença do Senhor na sua vida. Deus te ama, mas não vai não pegar na sua vida. Por isso Deus fez com Josué de uma maneira, prometeu e cumpriu, porque Josué ouvia e ia para a letra. Escute para nós fechar. Escute para fechar. Josué, quando viu os 70 anciões que Moisés tinha separado profetizando, Josué falou: opa, parar, que é isso? Profetizando aqui, para parar, que é só Moisés e Arão. Moisés chamou Josué, vem cá, Josué. Meu novo vai entrar 40 anos. Isso que eu vejo que você tem que ser moldado. Tu não pode ainda assumir essa obra, Josué, porque você está novo. Paulo vai falar que o neófito não pode se soberbecer, porque a altivez de espírito produz a queda, a soberba produz a ruína. Então, Josué, você deixa de profetizar. Deixa de profetizar, porque é melhor profeta do que mexeriqueiro. É melhor profeta do que aquele que sai por aí falando boatos que não condiz. É melhor profeta do que aqueles que estão desligados e não estão entendendo o que Deus está falando.
É melhor profeta do que esses que estão por aí, porque eles são gibeonitas, eles são tudo gigaditas, eles são tudo inimigo da obra de Deus. Então é melhor profeta do que alguém que não profetiza. É melhor profeta que fala coisas de Deus com a boca do que aquele que fala coisas que não condiz com a boca. É melhor profeta, porque profeta bendiz o nome do Senhor. É melhor profeta do que fariseu, porque fariseu só sabe ensaiar, fariseu só sabe mesmo imitar, mas o verdadeiro adorador, ele adora Deus de espírito e verdade. A muralha é explodida e o crente recebe a vitória. Vamos fechar, fica de pé. Fica de pé, vamos fechar. Todo mundo ir para casa cedinho, jantar, tomar banho. É o primeiro dia da campanha. A diferença de campanha na igreja é que você não faz trato comigo, eu sou homem, eu sou falho. A diferença de campanha na igreja é que você que faz trato com Deus e Deus não tem combinado contigo. A diferença é que campanha você faz um voto com Deus e Deus também faz um voto contigo. Então, Isaías fala: aqueles que já entraram nessa campanha, você fez um voto com o Senhor, não tarde em cumprir, porque Deus não se agrada de quem faz sacrifício de tolo. Deus não toma culpado por inocente, nem inocente culpado. Por isso, arca com o seu compromisso, e Deus vai arcar com o compromisso que Ele tem contigo. Então seja lá o que você pediu, porque o negócio aqui hoje foi forte. Eu senti a presença de Deus de maneira forte. E isso está favorecendo não só a minha vida, mas também a sua. Você pode não estar entendendo, mas só que nesse lugar aqui tem bênção do Senhor para quem vem buscar. Nesse lugar aqui foi feito um pedido para que quem viesse entrar por essa porta recebesse a bênção do Senhor. Então escute. Quem não quer que você receba a bênção é o inimigo da sua alma. Então o que você vai fazer? Você vai fazer o seu combinado com Deus e vai vir aqui arcar com o seu combinado. Ninguém está te pedindo dinheiro, ouro e prata. Estão te pedindo arque com o seu compromisso. Se você quiser tomar Jericó, tomar a cidade de Ai e chegar na Canaã que manda leite e mel, honre com a sua palavra, que Deus vai honrar a dele. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Glória a Deus.